E aí, galera? Olha eu aqui outra vez. The world that more guns is the answer. People be victims of a crime than be able to defend. Stupid man, aren't you? No último encontro, nós falamos sobre escalas, arpejos, encadeamentos, acordes. Nesse encontro, nós iremos falar sobre ritmos musicais. E aí, como que tá seu repertório de ritmos? E para falar sobre os ritmos e as características de cada ritmo, hoje a gente tem o prazer de ter um cara que eu sou super fã, que é o grande Tadeu Romano. Ele tem uma experiência vasta no acordeon, já tocou diversos repertórios, desde samba, choro, frevo, forró, jazz, tango, enfim, passeou por todas as músicas e tem um trabalho autoral incrível. Confira tudo isso nos próximos minutos. E aí, galera, sejam bem-vindos novamente ao Sanfona em Cena, e hoje a gente tem um prazer assim de ter o Tadeu, assim, que é uma figura incrível, assim, tanto humano como músico. Eu acho que é um dos sanfoneiros que eu admiro muito por ter um repertório vasto, assim, ter um conhecimento muito amplo do instrumento. Seja bem-vindo aí, Tadeu. Tudo bom, querido? Foi um prazerzaço te ver aqui. Só vou arrumar um negócio aqui, peraí. Sim. Aí, assim acho que dá pra ver melhor. Ei, acabou. Aí, foi. Aí. Vocês me desculpem, mas eu tô contra a luz aqui, só da manhã, né? Então, pelo menos é um sol bom. Poxa, que prazer falar contigo, né? Apesar de toda essa loucura que tá acontecendo, né? A gente, é muito bom a gente tá podendo falar de música, né? Pô, isso é muito bom, né, Tadeu? Eu fico pensando, assim, como é gostoso, né, a gente falar de sanfona, né, hoje em dia, assim. Enfim, eu acho que tem muito conteúdo na internet, mas é muito legal, né, a gente levar, assim, pra frente pra galera que tá aí, querendo estudar e querendo conhecer. Eu acho que é um prazer enorme aí. Hoje o que é legal desse lance da internet é que hoje a gente tem recurso e tem fonte, tem um monte de coisa pra achar, né? Eu lembro, Vixe, agora você me pegou, a memória tá fraca, mas acho que já tem mais de 25 anos que eu toco. E quando eu comecei a estudar, eu fiz o curso de acordeão clássico, erudito, porque não tinha um curso popular como tem hoje, por exemplo. Sim. Na MESP, em outros lugares, né? E era um curso de acordeão erudito, então você se formava concertista. Apesar de você tocar um pouco do popular, você não conhecia. O popular que a gente conhecia era de ouvido, você tinha que tirar as músicas, né? Então era meio uma batalha forte Hoje não, hoje você tem grandes acordeonistas aí que tem várias técnicas de estudo, e o que ajuda muito hoje, né? Isso é que é o legal da internet de estar espalhando. Hoje você tem partitura para acordeon, antigamente você não tinha. Sim. Você tinha que escrever, transcrever as peças de piano. Isso é muito legal, né? Esses dias, Tadeu, eu tava vendo um músico falando assim, eu não lembro se era o Pipoquinha ou se era o baixista lá, o Paraíso, falando sobre isso. Ele falando, hoje é muito difícil ter essa palavra autodidata, né? O cara fala. Olha, ainda bem, viu? Ainda bem, porque a gente tem um péssimo costume do Brasil de achar que quem aprende de ouvido é melhor do que estudar. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que você tem que ter os dois. Aprender de ouvido, porque é uma consequência, né? Nem sempre você tem tudo escrito. E ao aprender de ouvido, você também aprende a criação, a composição, né? Mas é importante estudar também, sabe? Os estudos não foram feitos à toa.
Sim. Tem gente que morre de tendinite, de dor, não sabe nem por quê. Por quê? Porque tem uma posição errada, uma postura errada. E isso a gente sempre falou, lembra? Sim. Que a gente tinha, vira e mexe, substituía o Ferragutti da EMESP e a gente se encontrava lá. Sim. Né? E a gente sempre falava, pô, não adianta você ter um domínio legal se você não tem técnica. Técnica não vem do dia para a noite, porque algum cidadão sentou lá e ficou explorando até achar um jeito de tocar legal. O que é isso? Estudo. O estudo é uma gama disso tudo, né? Sim. E a gente tem meio esse mito, né? Até o próprio Cicinho tava falando aqui a gente esteve com ele aqui, aí ele falando disso, né? Que ele fala, é muito engraçado, porque a galera às vezes quer, fala, não, fulano estudou, então ele é obrigado a tocar, e fulano não estudou. Ele fala, mas não estudou até onde? O cara passa 8 horas com o acordeon no colo, né? Exatamente. E aí a galera também tem uma coisa assim de, alguns ídolos que eu gosto não estudou, então eu não preciso estudar. Mas é a questão de não procurar direito a informação. E eu já sei até qual ídolo que as pessoas falam que não estudou. Sim. Que é o Dominguinhos. Sim. O Dominguinhos é um gênio. É um gênio. Tudo bem. Gênios nascem de vez em quando. Vamos partir daí. Só que você tem que ver e entender como é que foi a trajetória do cara. Sim. O que as pessoas não entendem é que a diferença de quem tem dom e quem não tem. Qual que é a diferença? Ele só aprende mais rápido, não tem diferença nenhuma. Quem se dedicar a estudar vai tocar bem também. Tocar bem não é ser um gênio. Até porque... De que adianta você ser gênio se você não está nos lugares certos, se você não se arrisca? Então não adianta nada você ser um gênio, tocar muito e estar em casa preso, tá? Mas o que poucas pessoas sabem da trajetória do Seu Domingos é que o cara chega no Rio de Janeiro numa fase que tem muito cassino e estão os melhores músicos do país no Rio de Janeiro lá. Então, por exemplo, ele vai tocar no cassino as músicas americanas, de onde vem toda aquela harmonia sofisticada, sim, tá? E ele coloca no forró, mérito dele, claro, sem dúvida. O Gonzagão fala isso, que ele modernizou o forró. Só que o cara vai tocar com Lírio Panicali, com o gaúcho lá que foi da Rádio Nacional, Radamés Inátali. O Chiquinho, né? Chiquinho, muito ou seja, a grande nata dos músicos. O cara aprendeu isso por osmose, que é o que você falou. O cara ficava 8 horas por dia em cima do acordeão, mas só com os caras feras também. Ou seja, ele também estudou. Sim. E ele também tentou estudar partitura. É que ele chegou num nível da carreira dele que ele não precisava disso. Sim. Mas nem todo mundo tem isso. E por que não estudar, né? Sim. Mas o meu ídolo tá... ok, se o seu ídolo também estudar sentado em cima de uma melancia, você também vai estudar sentado em cima de uma melancia? É tipo isso. Acho que é uma falta de um pouco de senso. Fica até minha crítica aqui. Eu sou conhecido por ser meio bravão também, né? De falar o que pensa. Sim. Mas eu acho que é isso, cara. Assim, não custa estudar. Assim, no Brasil, quando a gente fala de acordeon, isso é geral. A maioria das pessoas acha que o acordeon é só feito para tocar música nordestina e só feito para tocar música sertaneja ou música gaúcha. Quando as pessoas... Isso que é o legal da internet. Quando você coloca a palavra acordeon na internet, você vai ver o quanto que esse instrumento... Tudo, cara. Então aí você vê... Você chega lá fora e você vê os carinhas tocando muito, debulhando muito, uns negócios difíceis, que é a música popular deles. Sim. Entendeu? E todo mundo estuda. Sim. E Tadeu, fala um pouco aí pra gente, a gente também tem curiosidade de como que você chegou na sanfona aí. Como que foi esse primeiro passo no instrumento, como que foi conhecer o instrumento? Olha... Como eu te falei, faz tempo que eu comecei a tocar acordeon e quando eu fui atrás era só o curso erudito que tinha, né? Mas eu venho de uma família de ciganos italianos, né? Que legal. E por incrível que pareça, eu sou o primeiro músico. Nasci numa colônia mesmo, italiana, daquelas que aparecem em novela, era a minha família. Que legal. Só em netos nós somos em 10, pra você ter uma ideia. É muita gente. E música sempre foi presente na minha vida. Só que ninguém na minha família tocava. E com 15 anos me despertou a vontade. Assim, a vontade não, a coragem de falar para os meus pais que eu queria tocar acordeon. Só que eu não queria tocar para ser profissional, não era a intenção essa. E o negócio foi tão forte que eu me formei e comecei a trabalhar logo em seguida. Quando eu estava estudando, já estava trabalhando com concertos, com tal. E aí, só que eu vivia no meu mundinho, né?
Sim. Até que um dia eu conheci, por incrível que pareça, consegui o contato do Toninho Ferragutti. Olha que legal. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, escuta, porque foi uma fase na vida que eu queria desistir do acordeon. Olha. Porque eu não via futuro, aquela coisa de adolescente, né? A gente não pensa muito, né? Sim. E aí o meu santo pai falou assim, ó, você conhece algum acordeonista legal, forte do meio, que dá aula? Ah, tem o Ferragutti, você tem o contato dele? Tem. Falei, onde ele tá? Ele tá em São Paulo, eu nunca tinha ido para São Paulo. Falei, marca uma aula com ele lá e vê, se você achar que precisa continuar, você segue, senão a gente vende o acordeão, você vai, tenta um emprego público, alguma coisa assim que dê mais futuro, né? Mal sabia. Eu falei, tá bom. Aí cheguei em São Paulo, nossa, que medo que eu tinha, não sabia conhecer nada. Cidade grande, né? E matuto pra caramba, né? Aí o Ferragutti me recebeu na casa dele, com a maior alegria, educação, o cara é fantástico, né? Aí ele falou assim, e aí? Me testou, né? Você lê, você toca? Eu falei, e aí? Eu falei, e aí que eu só vim te conhecer porque eu vou largar disso, eu só queria saber que nível eu cheguei. Aí ele falou assim, brincando, você tá ferrado agora. Começou a me trazer para São Paulo, me apresentar para as pessoas. Olha que legal. Aí eu continuei, foi minha segunda empurrada, assim, né? A primeira do meu pai para estudar, e essa segunda do meu pai junto com o Ferragutti. Que interessante. E aí comecei a valer. Aí, assim, começou a desabrochar outras coisas aqui em São Paulo. O lado arranjador, orquestrador, compositor. Aqui me formei maestro, regente. Que legal. Continuei meus estudos. E tirando a pandemia, né? O ano 2 da pandemia, a gente está ainda insistindo. Então, aqui eu fui descobrir outros instrumentistas, outros estilos que eu não conhecia. Eu não tocava samba. Aqui eu peguei um repertório de samba em gafieira muito bacana. Muito legal. Aí eu descobri aqui em São Paulo, na época, que estava escasso de gente que tocava o folclore europeu, o folclore argentino. Então eu comecei a trabalhar muito com isso, repertório de Piaf, repertório de tango, porque eu também toco bandoneon. Então, aliás, eu toco bastante acordeon, tem vários tipos de acordeon, não tem só de tecla, sim, né? Tem eu vi que você tá tocando o baiano. É o baiano, só que é o baiano raiz, né? Que é aquele de 3, seria a sanfona de 80 baixos pra gente aqui, sabe? Uma sanfonia, pra eles é tudo de botão, né? A maioria. Que então legal. Eu falei, bom, se for pra estudar, vamos pegar o raizão. Vamos no raiz, esse negócio de Nutella não tá com nada. Ô Tadeu, e nosso papo hoje é um pouco para falar sobre os ritmos, né? Porque é justamente isso que a gente falou, né? O acordeon, ele permite a gente sei lá, tocar bossa nova, tocar jazz, tocar choro, tocar música gaúcha, tocar música do Mato Grosso, enfim, permear todas essas regiões. Seria muito legal a gente dar uma passeadinha, de repente você mostrar alguns bordões, uma forma de conduzir o baixo, ou o ritmo, assim, a gente pode brincar com esses lugares do Brasil aí. Legal. Eu acho que falar de música nordestina acho que não tem muito a ver agora, porque vocês entrevistaram o Cicinho deve ter falado tudo já. Mastigado já, né? Sim, super. Mas é sempre bom lembrar, né? Lembrar é fogo, né? É sempre bom lembrar que, já que o intuito aqui é estudar também, lembrar das escalas, dos modos gregos, né? Falando de música nordestina, dos mixolídios, dos dóricos, dos lídios, das quarta aumentada e tudo mais, que é característico, né? E por falar em característico, quando a gente fala em outros estilos, a gente tem que levar em consideração que nem tudo que a gente aprende, por exemplo, o jazz é uma linguagem que te oferece praticamente tudo. Você usa todas as escalas possíveis e imaginárias. Mas não é o que deve ser usado em estilos de música, por exemplo. Você é acordeonista que está começando a tocar, sei lá, o sertanejo raiz, o sertanejo universitário, você não vai usar sétimas maiores, você não vai usar umas quartas aumentadas, então é questão de ter o fino trato, né? Mas falando assim, por exemplo, se você for pensar em música gaúcha,
a música gaúcha, ela é muito centrada num acordeon rítmico. Olha que legal. Não tão harmônico quanto a música nordestina, tá? Mas tem peças gaúchas que tem, lógico, os acordes sonantes e tudo mais. Mas a música tradicional gaúcha, por exemplo, você vai trabalhar muito fole, muito essas coisas, né? Poxa, mas sim. E o gaúcho gosta de tocar staccato, né? Então, você vai, por exemplo, staccato e oitavado, né? Gaúcho gosta muito de oitava. Tá. E uma coisa interessante é que o ritmo do baião que a gente aprende no Mascarenhas, na verdade, é a vaneira. Né? Que ele fala que é o baião, e não é. O baião seria isso aqui, né? Agora, se você usar o ritmo do baião, do Mascarenhas, é isso aqui, ó. E o que é legal você estudar na música gaúcha? As escalas, né? Porque eles trabalham muito a mão esquerda. Enquanto o nordestino está trabalhando muito mais na manha do fole. Sim. E não os contracantos, o gaúcho gosta de... Tanto que tem um ritmo que é o bugio, que é um jogo de fole, né? Eu só vou baixar aqui um pouquinho. Sim. Que o mais conhecido, que é o Casamento da Doralice, que é esse aqui, ó. Sempre staccato, sempre oitavado, taco, 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 taco. É uma pergunta e resposta, sempre. Tem uma coisa isso em consideração? Você fez aí muito legal essa semana, enfim, passando pelos ritmos gaúchos, tem uma coisa de fazer o acorde, né? Que você me ensinou uma vez, eu fiquei assim de cara, que eu nunca tinha visto, né? Montar o acorde, né? Montar o acorde, como que é isso daí? Então, é isso aqui, ó. Geralmente, deixa eu só puxar aqui, senão o fio vai embora. Não, aí o computador cai e você vai ver a entrevista para onde vai. Assim, é o seguinte, o gaúcho não trabalha só o acorde, ele também monta as terças. Entendeu? Sonoridade incrível, né? Isso que é legal saber a escala e o que você pode. Por exemplo, esse também trabalha meio tom. Esse é isso aqui, ó. Ou então, tercinas. Ou então, o taco. Epa, tem várias manhãzinhas, né? Isso é uma dica valiosíssima, né? É outra forma de pensar o instrumento, né? Sim, sim. E falando em outra forma de pensar o instrumento, isso é um jeito gaúcho de ser. Se a gente sobe um pouco mais, né, pensando no mapa que você subindo, né, a gente vem o Centro-Oeste. E o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, ele já tem um jeito diferente de encarar as duas mãos, né? Uma vez eu vi o Dino Rocha, saudoso Dino Rocha, que foi o rei do chamamé lá, ele falando assim que a música, o chamamé tradicional mato-grossense, é como se fosse uma dupla sertaneja, primeira e segunda voz, sendo que a segunda voz faz uma terça. E ele reproduz isso aqui no acordeão, tanto que a maioria, ele usa o registro agudo aqui, e aqui ele usa o grave ou agudo, dependendo como ele quiser. Por exemplo, aqui ele pode fazer isso aqui, geralmente, ó. Opa, desculpa.
Aí você pega no agudo. Vocês vão tocando a mesma melodia, só que abrindo em terça ou em sexta. Né? E aí que vem aqueles estudos, né, de tocar a escala inteira. O Toninho que ficava, né, toca essa escala, esquece a escala normal, toca em terça, em sexta. E aí vem tudo, né? E assim, aí você pega grandes mestres como Dino Rocha, o Marcelo Anderson lá, de Mato Grosso também, Sim. que tocou muitos anos com o Almir, e dentre outros, assim, eu lembro do Dino Rocha tocando, ele mostrando o chamamé, mas também mostrando a polca, que é muito influência da música paraguaia e argentina, né? Então, ele pegava... É uma rapidez, uma agilidade. Que legal. E é cópia do bandoneon, né? Porque o bandoneon, você não tem um acorde formado na mão esquerda, né? Você tem que formar ele. São notas independentes. Isso é muito legal, Tadeu. A gente pode entrar no assunto aí, você que tem estudado muito, né? Toca bandoneon lindamente e Obrigado. Tem essa fronteira ali, né, do... Como que chegou, né? Porque esses ritmos têm muito... Não sei, ao meu ver, assim, né? Eu tenho ouvido muito o Nini e Flores, né? Nini e Flores. Rude e Nini Flores. Isso. E aí você vê, são muito parecidos, né? Esses ritmos da fronteira ali, assim. Como que é essa história aí? Chegou primeiro no Brasil, chegou primeiro na Argentina. Quais são as influências ali? Cara, essa musicalidade, exatamente como a brasileira, vem do povo africano, né? Sim. Do mesmo jeito que o samba nasce pra gente, o machixe, também nasce o tango e a música do litoral, da Argentina, que é Corrientes, essas coisas todas, que é o chamamé, que é o zamba, né? Que não é samba, é zamba, e toda essa influência espanhola misturada com a música negra, né? Olha que legal. Eles chamam de crioja, né? Que bacana. Crioula, certo? Então, isso vai formando uma identidade que nem formou pra gente, né? E a gente somos países irmãos, né? Querendo ou não, a música da Argentina, ela influenciou a música gaúcha, como influenciou a música paraguaia, como influenciou a música do Mato Grosso. E se você ver bem, é praticamente quase mesmo na mesma época que aparece o choro, o samba e essas coisas todas, né? E eu sempre tive curiosidade, aliás, porque o acordeon chega muito mais com as imigrações italianas, alemãs, espanholas, do Sudeste para baixo, do que o acordeon que chega no Nordeste, que é o acordeon holandês, né? Sim. E com todas esse lance das escalas gregas, por isso que a música nordestina é bem diferente da música do Sudeste para baixo. O Sudeste nem conta, na verdade, né? Se a gente pensar bem, porque é uma coisa à parte, né? É uma influência de tudo e é uma coisa à parte ao mesmo tempo. Mas esse lance das fronteiras é por causa dessas colonizações, né? Que vem as informações nas fronteiras. A fronteira é um grande marco de informação. E desde... Pode continuar, acho que é aqui. E desde que começa a vir todas essas informações, vai criando essa identidade, vai fazendo tudo isso. E eu sempre tive curiosidade, sabe? Porque eu já escutava música do mundo inteiro praticamente nos discos dos meus pais, né? Olha, a música que eu tinha em casa era vinil e rádio. Então, meu pai escutava uma rádio de Campinas, chamava Rádio Morena. Que legal. Então tinha programa, extinta hoje, né? Infelizmente. Mas era uma rádio cultural, tipo a Rádio Cultura e a Rádio USP, por exemplo. É uma mistura das duas. Então tinha, por exemplo, tinha o programa do Hermano Henning, das Big Bands. Tinha a chansonnière francesa, a música italiana, que era música que eu já escutava em casa. Falei, bom, se o acordeão é mais que isso, como é que será que ele é no resto da América Latina?
Cara, aí eu comecei a ficar assim, meu, tem muita coisa para estudar, para ver aqui. Aí eu comecei a perceber que a música, por exemplo, a música caipira nossa é muito influenciada pela música argentina. Mercedita é uma música que gravaram aqui, mas é uma música argentina. Sim. E aí você vai encontrando um monte de coisa assim, que você fala, poxa, olha, isso aqui vem daqui, aqui vem daqui, vem daqui. Vai ligando então, os pontos, né? Exatamente. É tudo conectado, é tudo, não tem o que não é. Por exemplo, quando eu cheguei em Paris, alguns anos atrás, eu toquei essa música aqui. Isso aqui é uma música que a Piaf gravou. Sim. Que chama La Foule. Mas não é La Foule. La Foule é uma versão que ela fez. Por quê? Porque quando ela foi para o Peru fazer uma turnê, ela se encantou. É uma valsa peruana isso aqui. Ah, é sério? Caraca. Que se chama Que Nadia Sepa Me Sofrer. Sabe? E é uma música... E um peruano em Paris falou assim, isso não é francês. Eu falei, eu imagino, porque não tem esse tipo de música lá. Originária da França, E todos os franceses acham que é francês, não tem conversa. E aí eles tocam meio musetado assim, mas é uma valsa peruana que vira um chamamé, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Entendeu? Aí você fala, pô, é Jacó do Bandolim. Ah, ok. Mas isso aqui é uma valsa andina, sabe? Aí os caras falaram assim, pô, mas tem uma coisa parecida com isso aí. Aí eu falei, tem? Ele falou, tem, ó. Pô, mas existe uma música assim. Então, como é que será que essa informação chegou até o Jacó? Entendi. Chegou. Ele compôs. Alguma coisa chegou. Exatamente. E a mesma coisa da desvairada. A desvairada você pega... Pô, legal. E todo mundo fala, nossa, desvairada, desvairada. Meu, mas vocês já escutaram o Indy Ferrance, do Tony Morena? Aí a segunda parte. É muito parecido. E isso tá cheio em Paris, e na França em geral, a valsa musette, o javá. Então você vê que é tudo relacionado, cara. A música junina que a gente toca como sanfoneiro, anarrié, são palavras francesas. É a música de entretenimento da França na época. Que legal, né? Pô, isso é fantástico. Tudo conectado, cara, tudo. Que demais. Não tem que não seja. E ao mesmo tempo, tudo diferente, né? Sim. Você quer ver só outra coisa? Isso quem me ensinou foi o Sivuca. A música nordestina, a gente fala, pô, vem da música holandesa, vem do blues, do jazz e tal, mas vem da música russa também. Lembrando que o violão de 7 cordas é um instrumento russo, não é um instrumento português, como a viola e o cavaquinho. É um instrumento russo. Aí você pega, você vai pensar em música russa, os caras assim... Isso por quê? Ok, só que tem uma coisa da música russa que pouca gente conhece, que a música é dórica também. Você vê os fazer assim...
parece isso. Bicho, isso é Nordeste pra caramba, né? Meu, aí você pega o mestre que a gente fala. Dominguinho. É. Sim. Você entendeu? Sim. Parece o Gonzaga, aquela do... Como que é? Da Ana, né? Aí se eu pudesse, eu tinha asa, até hoje eu vi a Ana, né? É. Super, né? Légua tirana. Légua tirana. Então você tudo começa a conversar, né? Ter essa... Sim. Que demais, tá? E é fantástico, assim. Você vê que o mundo não é tão Tão longe quanto você longe. pensa, e ao mesmo tempo com pouca informação, porque a gente só tem 7 notas. 12, se você pensar na escala cromática, né? Porque depois se repetem. A gama de informação que você pode ter com isso é fantástico. Isso é muito legal, né? Você falando, eu lembrei de uma história do... Eu trabalhei num teatro chamado Teatro Vento Forte, do Ilo Klugli. E ele é judeu, né? E aí uma vez eu tava tocando aquela introdução do... Aí ele, cara, aí ele tava lá no outro canto, ele veio andando, né? Ele, senhorzinho, já tinha quase 80 anos, veio com a bengalinha, ele falou, isso é uma música de infância minha, era uma música klezmer. Ele falou, isso é a mesma música. Eu falei, como assim? Aí ele cantava e ele falou, é muito parecido, mudava uma notinha ou outra, né? Aí você falou, Mas é assim. Mas você sabe de onde vem tudo isso? Assim, ó, vem da música cigana. Que traz esses... A música klezmer, a música popular, é totalmente cigana. Sim. Porque o cigano é o cara que pega... O cigano a gente fala assim, não o cigano que a gente vê essas ciganas lendo a mão na rua, não é isso. Sim. Mas os ciganos são muitas famílias hoje em dia, e o que elas contribuíram... Os ciganos não deixam de ser os bárbaros depois do Império Romano, porque você só tinha Império Romano e bárbaros, ou seja, Império Romano e o resto. Só que o resto, que eles chamavam de bárbaros, eram as grandes famílias ciganas também, as grandes clãs e tal. Então, o Império Romano praticamente vira o Império Medieval, tá? O mundo medieval, que começa a receber esses bárbaros, porque esse mundo medieval começa a entender que o lance não é brigar, é fazer negócio. Então eles abrem. Abrindo, eles não abrem só para o dinheiro, eles abrem para as culturas. Então, quando você tem... No mundo medieval, você tem aquela cultura assim, ó. Que são as escalas gregorianas, que você não tem todas as notas a mais que foram achando com o tempo nas escalas, que hoje a gente tem a escala harmônica, melódica, menor harmônica, menor melódica e tal. Esse povo cigano começa a vir e trazer novas informações, outros tipos de música, ou seja, outros tipos de escala, certo? E isso vai influenciando, porque cada família traz uma informação diferente. Sim. Entendeu? E aí, você pega os trovadores da época, que não tinham um recurso de saber que nota achar, começam a pegar. Então isso aqui, ó, passa a se tornar isso aqui, ó. E aí, por exemplo, a gente falando de música klezmer, música cigana, que são muito parecidas, os ciganos e os klezmer, eles não tocam a tônica, eles trabalham sempre a quinta e a quarta. Então você pega isso aqui, ó. E ficam nisso direto. Aí quando eles querem acabar, aí eles vão para a tônica. Sim. Entendeu? Que legal. E aí você pega, poxa, mas essa escala eu conheço, lógico. O judeu vai lembrar disso aqui, ó. O cigano ucraniano, ele pega isso aqui, ó. A tônica da tônica
Desculpa. A quinta da quinta. Então. Que demais. E aí vai descobrindo coisas novas. Então, tudo que você vai... Eu lembro que o meu nono cantava umas melodias que eu falava, nossa, e meu nono veio para o Brasil, não tinha estudo, não tinha conhecimento, nada dessas coisas. Mas ele cantava as melodias que eu fui descobrir depois, que eram de autores clássicos que pegaram as músicas de povoados. Por exemplo, o Shostakovich. Shostakovich é russo. E o Shostakovich tem uma valsa que chama valsa número 2, valsa jazz número 2. Que é isso aqui, ó. Negócio assim, ele cantava para mim de pequeno. Que legal. Você acha que ele sabia quem era Shostakovich? Nem imaginava. Sim. Mas eram músicas da infância dele, que vieram dos pais dele, que vieram. Então, são todas melodias que... Bom, a música erudita praticamente é isso, né? Sim. As grandes clássicos, assim, por exemplo, as rapsódias húngaras, as danças húngaras, são compilações de música popular, né? E tem essa coisa isso veio na história, né? Tem umas coisas que eles falam, né? Do profano e até mesmo um pouco mais para trás aí, né? Do bar, enfim, coisas profanas que viravam uma peça orquestral, enfim. Né? E continuavam profanas, na verdade. E continuava profanas. Você tem essas duas até hoje. Uma é música sacra, é música profana. Sim. Não tem essa. Sim. Mas é engraçado, e aqui eu vou fazer um comentário em off, assim, mas aqui já todo mundo vai escutar. Sim. A maioria das músicas sacras hoje eram as músicas profanas de ontem. Sim, total. Tem muita música que por exemplo, eu comecei a tocar na igreja católica. Tem muita música hoje que eu sei que não se tocava na igreja católica antigamente, quando depois que tocava em casas de baixo teor, vamos falar assim. Esses momentos, né, que a história permeia a gente, né, com umas coisas meio pitorescas, às vezes a coisa do sagrado, da família. Eu adoro essas coisas, cara, eu adoro. Quando a gente pensa, o buraco é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. E Tadeu, pra gente chegando assim ao fim e tal, o que você daria de dica, por exemplo, dos ritmos sudestes aí? Você falou do samba, né, das gafieiras, do choro, assim, que é magnífico, né? Olha, eu acho o seguinte, o músico que quer se desenvolver, não só harmonicamente, mas como tecnicamente, tem que estudar choro. Todos os grandes músicos tocam choro. E tem o porquê. O choro é uma música que exige muito. Fora que tem uma beleza incrível. Então você vai aprender harmonia, você vai aprender técnica, você vai aprender leitura dinâmica, porque você tem que aprender a ler, sabe? Se forçar, você vai se forçar a ler. Então, cara, o que você puder escutar tocar de Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, todos que você puder. Tem umas bíblias, hoje a gente tem umas bíblias de choro assim. E então, e tem outra coisa, né, que é o legal que eu acho que poucos professores falam. Você tem que ter uma ideia na cabeça de tocar em conjunto e tocar sozinho. Tocar sozinho é uma coisa, tocar em conjunto é outra. Por quê? Desculpe. Porque você tem uma mini orquestra na mão, falando do acordeão. Sim. Sozinho você faz um baile. Isso é uma coisa que sempre o interiorano fala. A sanfona sozinha faz o baile, né? E é verdade, porque é uma mini orquestra. Você tem tudo aqui. Todos os naipes da orquestra você tem aqui. Ok. Então, quando você for fazer uma coisa sozinha, você tem que pensar em se auto-acompanhar, se auto-dar o ritmo e tal. Agora, quando você vai tocar em conjunto, que é o que eu vejo bastante, precisa ter uma noção de educação musical e saber a potência que seu instrumento tem. Cara, você não vai tocar forte e alto
onde só tem cordas, por exemplo. Sim. Isso é um semancol. Você vai aprender um semancol, né? E muita gente não tem esse tato. Por quê? Porque quer mostrar o que sabe. E tudo bem. Tá começando a carreira, ok, sem problema. Mas vamos ficar atento a isso. Então estudem choro. Depois que você dominou o choro, você gostou, começa a procurar de onde o choro veio e as ramificações. Como a gente disse, está tudo interligado. Então suas ramificações vão chegar no Nordeste, vão chegar no Sul, vão chegar no Centro-Oeste, vão chegar na Argentina, vão chegar na Europa, vão chegar... E aí explora o que você tem. Você vai encontrar músicas de uma dificuldade grande nesses outros lugares que com a técnica do choro você vai conseguir interpretar. Sim. Que tem umas encrencas danadas, assim. Sabe? Você tem umas músicas assim, concerto, na França, por exemplo, La Tempête, assim, que é uma encrenca tocar aquilo lá. O próprio Moto Perpétuo do Paganini não é fácil. Sim. Mas tocando choro, cara, você toca qualquer coisa. Eu insisto no choro. E é muito legal isso do choro, assim, né? Eu percebo que tem essa coisa o choro, parece que a linguagem, né, muito parecida e tal, mas cada compositor traz uma dificuldade para sanfona, principalmente, né? Exatamente. O que eu vejo, por exemplo, o Pixinguinha, ele tem uma forma de pensar que às vezes você dá umas penadas, assim, no dedilhado, claro, né? Mas por quê? Porque você está transferindo de um sax tenor, uma flauta, para um acordeon. Por exemplo, os do Jacó eu já acho mais sanfonístico, assim, parece que tá um pouco mais próximo do instrumento. Então cada um vai trazendo um horizonte e vai trazendo uma dificuldade que você fala, eita! Então, mas isso é uma coisa legal que você falou. Por quê? Porque o Pixinguinha trabalhava com banda de coreto. Os 8 batutas eram os 8 porrada mesmo. Era som forte pra caramba. Sim. Diferente do Jacó, que os choros deles, por mais que sejam sambados, o Jacó fez muito choro para você escutar. Então, quando você ia ver o Época de Ouro tocando, você não ia para dançar. Você ia para ver o grupo. Diferente do Pixinguinha, que fazia baile. Sim. Entendeu? Entendi. Tem essa diferença. O Pixinguinha era música de entretenimento, por mais que era um entretenimento sofisticado da época, se você pensar bem. Os 8 batutos, eles eram porreta, era uma banda de baile ferradaça, assim, de boa. O Jacó é aquele choro mais elitizado. Sim, assim. Olha que legal. Posso estar falando besteira, mas é uma coisa tipo, não, nego, senta aí e escuta. Sim. Tanto que tinha 2 violões, um bandolim, um pandeiro. Poxa, o surdo é inventado com os 8 batutas. Você imagina, não cabe na música do Jacó, naquela formação. Tem umas coisas muito balançadas, né? Muito... Sim, é quente, sim. né? É quente, dá vontade de... Pô, você pega... Nossa, isso aqui pega fogo. Tem o Diplomata, né? Que é tão simplesinho, mas aquilo dali você vê já dá vontade de você ir pra balada, né? Que é outra coisa legal, que um sanfoneiro das antigas que eu encontrei aqui em São Paulo, é engraçado que tinha um nome engraçado, chamava o Perigoso da Sanfona. Olha que engraçado, nunca ouvi falar. Ele falava assim, não adianta você compor um negócio difícil que a pessoa não consiga cantar e assoviar. Que legal. Aí você pega esse tipo de sanfona de entretenimento da época do Mário Zan, era uma melodia simples. Sim. Você pega assim... Sendo que essa música aqui, o Quarto Centenário, foi o primeiro disco no Brasil que vendeu 1 milhão de cópias. Olha, que legal, não sabia. Entendeu? E é uma melodia simples. Aí pega... Sabe? É banda. Sim, que legal. Banda. Que legal. Pô, que prazer, Tadeu, estar aqui com você nessa conversa. Assim, às vezes dá pra gente ficar 2 horas, né? Porque é gostoso, né, bicho? Falar de sanfone, falar sobre isso.
E para fechar, assim, você já deu um toque assim maravilhoso do choro. O que você daria pra galera assim que tá iniciando? Porque tem dia que desanima, tem dia que tá mais animado, tem dia que é igual a sua história, né, que você falou. Vim aqui fiz a aula com o Ferragut falando, ó, só vim ver para onde eu tava que eu vou desistir. O que você dá de dica? Eu acho que o fato... Tem dias que você tem vontade de pegar o acordeão e estourar na parede. É. E eu acho que a melhor coisa que pode acontecer, porque é sinal que você está avançando. Por mais que, por incrível que pareça que não, é o contrário. Porque você está se instigando. E o seu corpo não está respondendo, mas o seu cérebro quer ir. Sim. O seu cérebro não, aliás, é o cérebro que impede. Mas o seu interior quer ir. E muitas vezes a técnica não vai porque a gente não gosta de fazer repetição, tá? E repetição é uma coisa que a gente precisa. Por quê? Para que a gente convencer nosso cérebro que aquilo é uma coisa boa. E vou explicar rapidinho como é que é. A gente passa uma infância inteira treinando as duas coisas mais difíceis que existem, que é falar e andar. Quantas vezes a gente já falou errado e quantas vezes a gente caiu? Mas, no mínimo, os 10 primeiros anos da nossa vida, a gente aprendeu a fazer. Tanto que a gente nem pensa para fazer isso. E o estudo da música é praticamente isso. Mas por que é difícil, que aparenta? Porque quanto mais velho você fica, o cérebro entende que qualquer movimento novo é intruso. Então, se você pensar em fazer isso aqui, ó... Na primeira vez não vai sair, na segunda vez não vai sair, na 10ª vez você vai fazer isso aqui. Aí você tá cansado, exausto. Aí você não quer ver o acordeão. Mas no outro dia você pega e faz isso aqui, ó. Aí você fala, nossa, fiz. Sim. Vou fazer de novo. Aí não sai. Mas por que não sai? Porque o cérebro, ele recebeu a informação, mas ele ainda está em dúvida. Então você tem que forçar mais um pouquinho. Até que no terceiro dia você tá fazendo assim, ó. Você nem tá vendo. Você tá falando com a sua mãe, você tá falando com a sua namorada e sua mão tá indo. Então é uma coisa que tem que ser repetitiva. Porque você tem que quebrar esse paradigma no cérebro. Poxa, Tadeu, mas isso é chato. É, pra caramba. Então a gente tem que achar alternativa para isso, né? E eu acho legal uma coisa, por exemplo... primeiro que eu acho que na música a gente não tem concorrência. Esse negócio de concorrência é uma idiotice. Sim. E o que é legal que os acordeonistas vão achando, você tem que divulgar. Por exemplo, uma coisa que o Ferragut passa para todos os alunos, que é uma coisa que eu também passo. Cara, se aprender o ritmo do choro, vamos focar no choro, e isso você pode fazer para qualquer ritmo que for. Pode ser nordestino, pode ser a vaneira, o shot, caramba, quatro. Mas enfim... Você tá aqui, vamos pensar em Dó maior. Ok, beleza. Você tem você pode aliar a repetição com o ritmo que você gosta. Sim. Que acho que você já escutou isso do Ferragut, inclusive. Sim, sim. Então você pega... Pô, legal, aprendeu? Aprendi, então muda. Como assim? Todos os dós maiores que você puder. Ah, legal. Pegou? Peguei. Agora então você trabalha 2 acordes. Ah, muda o ritmo. Pensando na postura da mão, posição do dedo. Não vai sair na primeira. Mas vai te dar um ânimo. Pô, você está fazendo um negócio que é gostoso. E aí vem a segunda dica. Quando você pega... Aí você pega uma melodia. Você trabalhou aqui e tal. Que bem depois disso. O que é legal você fazer? Você complementar o ritmo numa nota longa. Então, vamos pegar o choro do Jacó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá. Aí, ó. Seria isso aqui, certo? Certo. Eu gosto de fazer isso aqui, ó.
Isso é legal, dá uma cor para melodia, para interpretação. Coisa que você faz, por exemplo, que eu acho bonito, você procura aquelas notinhas que ficam legal nos acordes, você não força, você coloca umas sextas, você coloca umas nonas, sempre fazendo a rítmica. Eu lembro de uma vez que você me mostrou o assanhado, eu achei muito bonito aquela versão que você fez. Ficar brincando, né? Exatamente, é o brincar. Exatamente. Isso que você falou que é essencial. Quando você pega o seu instrumento e brinca, mas não sai nada, não adianta, brinca, cara. Você tá lá, o instrumento é um negócio para te divertir. Não é uma obrigação. Sim. Porque quando se tornar obrigação, cara, vai fazer outra coisa. Sim. Vai trabalhar no escritório, né? Sei lá. Vai ser feliz de outro jeito. Música tem que trazer felicidade. Assim, por mais que você esteja triste, e você toca e chora, e se desabafa, é uma felicidade, cara. Sim, sim. Música te traz boa energia sempre. Então tem que ser assim. Por isso que eu falo, não tem essa de disputar, Não tô falando nada de torneios, assim. Isso aí é outra coisa. Mas, sabe, a música é para partilhar, cara. Se você não partilha... você tá errado. Sim, sim. Tem essa coisa, né, do registro, né, da música, né? Os primeiros registros de música vêm de religião, né? O começo da música está na religião, a religião se faz através de um ritual, o ritual tem que ter gente. Aonde tem gente, tem um ritual, tem música, né? Assim, cara, eu acho, assim, e não menosprezando arte nenhuma, não é isso. Vamos deixar bem claro. Porque para saber pintar é difícil, para fazer um filme é difícil, para fazer um texto é difícil, mas a música é a arte mais completa. Ela abrange tudo, ela mexe com tudo, assim, de um jeito que... Tanto que o Piazzolla falava, né? A música é a arte mais completa, porque ela entra pelo ouvido e vai direto pro coração. Sim. Ele já falava isso. E é verdade, cara. A música... porque ela mexe com todos os sentidos, ela lembra de um cheiro, de um pensamento. Você escuta uma música, você está escutando outra coisa junto, você escuta a música, parece que você está pegando alguma coisa, então você está sentindo. Meu, é fantástico. Fora assim, agora falando sobre medicina, tem vários estudos em Alzheimer, com crianças com autismo, assim, que a música facilita a vida de todo mundo. Tudo, cara. Né? A vida gira em torno da música. Sim, tudo tem, a música tá ligada a tudo, né? Tipo, você observar a natureza, né? Tem as suas melodias, né? Exatamente. Tudo, né? Você pega um passarinho... Os animais. Tudo, né? Essa coisa do ritmo, né? Tá tudo intrínseco. Que demais, Sim. Tadeu. Pô, obrigado pelo convite. Nem sei como agradecer aí. Toque bastante. Faça muita música. E até a próxima aí. Obrigado por tudo, viu? Valeu, queridão. Contribuiu muito. Abração aí. Falou, queridão. Até mais. E aí, galera, curtiram o nosso vídeo? Fiquem ligados que semana que vem tem outro encontro falando sobre os repertórios tradicionais da sanfona. Não esqueça de curtir e, se puder, compartilhe com os amigos. Valeu, até mais, abraço!